de agora, o Amar Maternidade passa a se chamar Amar. Vamos alternar as histórias de maternidade com histórias de amor. Afinal de contas, o amor move o mundo. Quem não ama uma bela história de amor? Estamos falando sobre histórias entre um casal, entre amigos, irmãos, mãe e filha, netos e avós, enfim, histórias de amor, afeto, cumplicidade e amizade. Caso você tenha uma história para contar, escreve agora pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Você sabia que tem 48 lojas Telha Norte espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná? Sempre tem uma Telha Norte perto de você. Ela passou por diversas dificuldades para poder voltar à sua vida normal. Nunca imaginei que viria tanta força e coragem em uma criança de 3 anos. No Amar Maternidade de hoje, vamos conversar com a Marina Jarruch. Sua filha Cecília, de apenas 6 anos, foi diagnosticada aos 3 com AIJ, artrite idiopática juvenil, e levou quase 1 ano para começar seu tratamento. Hoje ela irá nos contar como foi batalhar contra essa doença junto de sua filha. Marina, tudo bem? Tudo bom. Como vai? Tô bem, obrigada por nos receber. Obrigada por ter vindo ao programa. Imagina. É um prazer te receber e contar a tua história. Acho que de 6 anos de programa, esse é o primeiro caso que eu vejo, né? O Cláudio Lem, pediatra da minha filha e grande amigo, que me indicou a tua história. Vamos contar aí desse tema, né? Que é tão pouco falado, né? E tem bastante caso, criança, né? Bastante caso. O Cláudio até tem uma ONG, né? Sim. E sobre esse tema, né? De artrite em crianças. Como é que foi esse início? Parece que a Cecília acordou num domingo de manhã reclamando de muita dor na região das pernas, né? Isso, na verdade foi na madrugada de domingo para segunda, depois de um almoço de Dia das Mães. Ela acordou, acho que eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, e ela gritava de dor e apontava para as pernas. Ela não conseguia falar nada, ela só gritava e apontava para as pernas. Aí eu me assustei, porque não tinha tido nenhum tipo de tombo, nada. E fiquei com ela, acalmei, dei uma Novalgina, só para quem sabe ela dar uma acalmada. E ela dormiu e acordou no dia seguinte um pouco melhor, mas foi assim, foi realmente do nada. De repente veio essa dor enorme e ela acordou gritando. Sem causa, sem nada. Nada. Ela, como foi Dia das Mães, ela tinha tido um dia muito brincalhão, subir e descer a escada, eu pensei, vai ver que tem alguma dor coisa... Dor de crescimento. Acabei pensando em tudo. E aí na própria segunda-feira eu já levei ela ao pediatra. E aí na segunda-feira ela melhorou com a Novalgina, não? Melhorou. Na segunda ela ficou super bem. Sei. Levei ao pediatra porque eu estava assustada com essa dor. Aí ele olhou e falou, não tem nada. E eu já conhecia a doença, por um desses acasos. Nossa, como é que você conhecia? Do destino. Uma amiga de infância, que tem a minha idade, ela tem, né? Tem artrite reumatoide, só que na época ainda se chamava artrite reumatoide infantil, não tinha o AIJ, o nome AIJ, e não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha nada, né? Então a mãe dela, assim, e mal se conhecia a doença, então... A minha mãe era muito amiga da mãe dela, foi assim que eu fiquei sabendo que ela tinha a doença, e então por isso que eu já conhecia. E hoje também a neta de uma das melhores amigas da minha mãe também tem a doença. E isso antes da SES. Então quando começaram as dores, eu pensei na doença, porque eu já conhecia. E em que momento ela chegou num médico que diagnosticou ela, né, com AIJ? Então, depois desse primeiro episódio da dor, a gente foi ao pediatra e falou, não é, tá tudo bem, ok. Aí a dor sumiu. Como ela veio, foi embora. Mas 15 dias depois, na véspera de um feriado de Corpus Christi, quarta-feira, estávamos voltando para casa da escola. Mentira, a gente chegou em casa depois da escola e fomos comer pizza. Fomos a pé. E eu percebi que ela estava mancando. Aí eu olhei, ela estava andando um pouco na frente, assim, com meu pai, ela estava mancando. E aí esse feriado inteirinho, todas as madrugadas, tipo, quarta para quinta para... Todas as madrugadas ela acordava às 3 da manhã com dor. Aí eu pegava, dava Novalgina, aí a gente percebeu que... Tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Só era feriado, falei, vamos esperar.
Na terça-feira seguinte ao feriado, o pai dela, na época meu marido, hoje ex-marido, ele reparou que ela estava com os joelhos muito inflamados. E aí eu bati uma foto e mandei pro pediatra. Aí ele falou, olha, não tá legal esse joelho. Marca hoje uma consulta num ortopedista. Aí no dia seguinte, fomos ao ortopedista, fizemos todos os exames. Aí ela falou, não, isso não é ortopedia, isso é reumato. Porque ela viu pelo ultrassom que as articulações estavam inflamadas. Aí ela me levou para o Dr. Cláudio. Foi aí que tudo começou. O Dr. Cláudio, gente, é o Cláudio Lem, pediatra da Vicky, já veio aqui ao programa, que é especialista em reumatoide. Ele é pediatra e reumatopediatra. Reumatopediatra. E aí, nesse momento, o Cláudio diagnosticou ela com AIJ. Por que ela acabou desenvolvendo essa doença? Ou não tem causa, Marina? Não tem causa. Tanto o nome é artrite idiopática juvenil, o termo idiopático, até Dr. Cláudio depois... Qualquer coisa põe nos comentários uma correção. Mas ele me disse que o idiopático quer dizer que assim, não há causa. A gente não tem como saber a causa dessa doença. É uma doença autoimune. Sei. E bem assim, leigamente, que eu pude entender até agora, é que o sistema imunológico dela tem uma disfunção. Sei. Tanto que a medicação demora para você encontrar. A gente demorou para encontrar da SESI porque precisou encontrar a medicação que atuasse exatamente no problema do sistema imunológico dela, para poder parar, porque ele estava fazendo atacando demais, né, o corpo. E aí, por isso que inflama as articulações. Mas uma dúvida leiga aqui, isso é para sempre quando desenvolve ou tem uma cura? Não tem cura. É uma doença crônica, não tem cura. Uma doença crônica autoimune. Autoimune. Pode dar aos 3 anos, aos 20? Sim, ela pode... O que o Dr. Cláudio até falou, ele falou assim, ela já nasceu com essa predisposição a ter essa doença. Mas vida normal. Mas vida normal. Mas pode manifestar com 1 ano, tem gente que manifesta com 40. Marina, quando você percebeu essa doença reumática, qual foi teu primeiro pensamento? Quando a gente fechou o diagnóstico, porque quando eu encontrei a primeira visita para o Dr. Cláudio, até a gente fechar são 8 semanas, porque não é uma doença que não tem um teste para a doença. Então, ele tem que descartar todas as outras possibilidades de causar inflamação nas articulações até fechar o diagnóstico. Sei. Então, quando bateu o diagnóstico, eu dei graças a Deus, na verdade, porque assim, eu sabia que era alguma coisa, né? Ela estava com 13 articulações inflamadas, 13. Os 2 cotovelos, ombros, quadris, joelhos, tornozelos, dedos, tudo. Eram 13 articulações. Ela estava toda inflamada, ela estava morrendo de dor. Ela acordava com dor todos os dias, ela não sorria, ela ficou 20 dias sem sorrir. Porque ela estava morrendo, não conseguia mais andar. Então, ela teve que ficar em casa, não pôde ir para a escola durante 1 mês, porque ela estava com muita dor. E aí, quando eu descobri que era AIJ, que é uma doença que tem ótimos medicamentos, ótimos médicos, o próprio Dr. Cláudio, na minha primeira consulta, ele é fofo, né? Ele falou assim... Ele falou assim, não vai ser. Mas se for, olha aqui esse livrinho, lê ele, não sei o que, não. Aí, quando você lê, é só coisa boa, sabe? Temos remédios maravilhosos, a doença fica controlada, pode entrar em remissão, ela pode ter uma vida adulta livre da doença. Isso ele mesmo fala, que grande parte das crianças entra na vida adulta sem a doença. Vamos voltar um pouquinho, para fechar o diagnóstico. Era com exames ou só consulta clínica? Faz exames laboratoriais para descartar outras doenças. Só de sangue, então? Só de sangue, mas também fez radiografia de tórax e também para ver se tem alguma inflamação no coração. Tem exames de imagem e de sangue, mas os principais são os de sangue. Tá bom. Para descartar algumas doenças. Tá bom. E aí, então, enquanto não havia o diagnóstico fechado, ela ficou afastada da escola para poupar também os movimentos, Sim. Afastou do balé. E aí, ela acabou perdendo alguns movimentos por causa da doença, Marina? Ficou. Ela não conseguia flexionar os quadris nem estender. Então, ela não conseguia abaixar e levantar sozinha. Então, se ela estava de pé e quisesse pegar alguma coisa no chão, ela não conseguia. Ela precisava se apoiar numa cadeira e, sabe, quase como se jogar? Ela não conseguia sentar no chão. Quanto tempo durou isso? A gente diagnosticou em julho, ela só recuperou esse movimento em abril de 2019. Quase um ano. Mas já medicada? Já medicada. A gente começou com a medicação, que é a medicação mais usada para IJ, mas que não fez efeito na SESI. Eles chamam de falha primária. Ela teve falha primária com o metrotexato, que é a medicação mais usada.
Aí, do metotrexato, o Dr. Cláudio passou para o adalimumab, que é um biológico. Ela também teve falha nesse remédio, não fez efeito para ela. Aí só quando a gente mudou para o tocilizumab, que é o remédio que a gente está tomando hoje, que ela toma hoje, que também é um biológico, aí começou a fazer efeito. Então, da escola e do balé, ela ficou afastada 6 semanas? Ela ficou afastada 6 semanas, e daí depois ela voltou no segundo semestre, mas aí depois de um mês de aula, as dores voltaram. Aí eu tirei de novo, deixei ela mais um mês em casa. Mas aí eu tomei uma super bronca de toda a equipe da Reumato, falaram, não, você dá Novalgina e manda para a escola, ela não pode ficar em casa. Eles sempre me falam, hoje falaram de novo, porque as dores estão voltando um pouco, e a médica lá do hospital falou que a pior coisa é deixar a criança em casa sem fazer nada. Marina, depois que vocês acertaram finalmente o medicamento, a Cecília começou a responder melhor a físio, que vocês também estavam fazendo. Como é que foi esse momento quando ela conseguiu retornar os movimentos, né? Foi super... Eu lembro exatamente do dia. Eu fui buscar lá na escola, era uma quarta-feira de abril, mas ainda foi antes de achar medicação. Ela estava fazendo hidroterapia 2 vezes por semana. Aí fui buscar lá na escola, era uma quarta-feira, e eu cheguei atrasada. Eu nunca cheguei atrasada. Quando eu entrei na sala, a professora... Marina, você não sabe, a Cecília conseguiu levantar sozinha do chão. Aí todas as crianças vieram falar, a Cecília conseguiu levantar, a Cecília conseguiu levantar. Aí eu fiquei super emocionada. E aí ela foi me mostrar, e eu acho que era só levantar que ela tinha conseguido. Só que quando ela foi me mostrar, ela conseguiu também sentar. Depois de 9 meses, sem conseguir. Foi muito emocionante. Aí nesse dia, quando a gente chegou em casa, a primeira coisa que ela me falou foi, mãe, agora que eu já consigo levantar e sentar, posso voltar pro balé? Eu falei, claro. Aí, na hora, eu mandei e-mail para a professora, ela voltou para o balé. E aí, no final do ano, teve a apresentação, que eu chorei até morrer, né? Aí correu tudo bem, ela fez a apresentação, não teve dor. Nada. Aí, depois desse dia, ela só progrediu. Porque, nesse ponto, ela estava ainda com um pouquinho de dor, um pouquinho de inchaço, mas por causa da hidroterapia, ela estava recuperando os movimentos rapidamente. Isso foi em abril. E em maio foi quando a gente começou o tocilizumab. O tratamento dela vai ser para a vida toda ou vocês não sabem? Vai. O que eles nos dizem é assim, ela no mínimo 2 anos tomando a medicação. Se depois de 2 anos tomando a medicação, ela fica com a doença inativa por mais 2 anos, aí eles tiram a medicação. Então ela começou a tomar o tocilizumab em 2019. Fez 2 anos agora. A doença dela está inativa há 1 ano. Se até o próximo, se em outubro de 2022 continuasse inativa, aí eles começam a diminuir. Sei. Começa a diminuir a frequência. Aí, em vez de 1 vez por mês, 1 vez a cada 3 meses. Aí depois 1 vez a cada 6. É tudo muito devagar e com muita cautela. Tá bom, também tudo bem, não estamos com pressa, ela tá melhor. Marina, em algum momento você chegou a pensar que a tua filha poderia não recuperar os movimentos? Eu cheguei no começo, assim, foi bem difícil de ver, sabe? Desculpa. Vem sentar com a sua mamãe. Você é tão linda, maravilhosa, tá tão saudável, tão bonito de ver isso. Gente, eu lembrei de tudo. Desculpa. Essa é a princesa que tá aqui hoje. Como chama seu unicórnio? Conta pro pessoal. Colorful Rainbow. Ai, gente. Ele pode participar da entrevista, o Colorful Rainbow? Sim. Gente, você é uma loucura, né, de linda. Muito fofa. Não, porque na escola eu fui, né, quando ela ficou fora, pegar os materiais dela. E aí eu olhava para a escola e via o espaço onde ela corria, sabe? Aí me pegava bem isso. Mas olha que lindo como vocês venceram isso com tanta força, né? Cecília, eu ia perguntar para sua mãe, mas eu vou perguntar para você. Como é que você tá hoje? Eu tô bem, só que voltaram algumas dores. Aonde você sente dor? Eu sinto na perna, nesse calcanhar e nos 2 braços. E os remédios ajudam, Marina, você acha? Que vocês comunicaram aos médicos Sim. essa dor? Então, hoje foi foi bem hoje, tudo foi hoje. Porque hoje foi o dia da medicação dela. É venoso ou é oral? É intravenoso. A gente tem que ir no Hospital São Paulo, Tá. né, que é onde o Dr. Cláudio tem a ONG, e aí ela faz a aplicação
no hospital dia. Então é 1h30 mais ou menos de que ela fica lá, é uma vez por mês. E só que ela já estava com uma dosagem muito baixa, porque ela estava muito bem, ela foi crescendo, foi engordando, eles, como ela tá bem, a gente não vai ajustar a dose. Tá bom. Só que já faz um mês, mais ou menos, que as dores começaram a voltar aos poucos. E agora já faz umas 2 semanas que as dores estão bem fortes. A reumato de plantão analisou e viu que a artrite voltou nos cotovelos e no tornozelo. Então, a gente já ajustou a dose do remédio, já aumentou. E agora vamos voltar a fazer hidroterapia também e avaliar. Porque foi o que ela falou, às vezes é a dose, às vezes é o remédio, porque isso acontece também. Existem muitos remédios para essa doença, muitos. Marina, depois de todo esse sofrimento e luta que vocês passaram e passam, né? Hoje com mais, vamos dizer assim, com um diagnóstico mais preciso, com mais luz no fim do túnel, né? O que significa a palavra amor ou amar para você? Eu acho que amar é você acho que colocar as necessidades do outro, né, na frente. E não se importar, por exemplo, eu nunca, já me perguntaram diversas vezes, né, se eu falava, ai meu Deus, às vezes quando eu falo, tem que voltar a fazer físio, tem que voltar a fazer aquilo, as pessoas sempre se preocupam que eu vou me incomodar de fazer pelo tempo, por exemplo, ou de, vou ter que despender esse tempo. E é uma coisa que eu nunca pensei, desde o começo da doença da SESC, nunca pensei que era um sofrimento, ou que era um trabalho, ou que era um esforço que eu estava fazendo. Então, acho que para mim o amor é isso, é quando você se dedica a outra pessoa, coloca, né, as necessidades dessa pessoa na frente das suas e consegue perceber quais são as prioridades mesmo. Vocês duas são lindas, maravilhosas, vocês iluminaram aqui a nossa tarde. Estou apaixonada pela essa boneca dessa Cecília. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, tudo ótimo. Vocês vão vencer todas as etapas dessa dificuldade aí. Muito obrigada por terem vindo até aqui, tá bom? Obrigada. Tenho certeza que vocês só terão notícias boas. Eu queria presentear você com o meu livro. Essa é a minha história com a Vicky, tá bom? Legal. Muito obrigada, tá? Obrigada. Cecília, que a sua vida seja cheia de felicidade e unicórnios. Se você tem uma história de amor ou de maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Quando você mandar seu e-mail, coloca o seu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tchau!